Você já se perguntou o que iria acontecer se o Luffy nunca tivesse comido a Gomu Gomu no Mi? Ele iria perder todos os seus combates sem ela? Como o Luffy ia conseguir conquistar a liberdade? Ele ia seguir um caminho diferente e não iria conhecer os seus amigos que hoje estão com ele? Se você tem essas dúvidas e ficou curioso, fica a bordo e bora velejar por essas informações. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, e se você gostar desse conteúdo, não deixe de se inscrever. Bora começar esse vídeo que está fresquinho de conteúdo. Nós sabemos como o Luffy é guloso, o moleque não pode ver uma carne em sua frente e normalmente ele não se importa com o gosto da comida, com aquele seu metabolismo fora da curva. Eu sei que a Akuma no Mi dele teve seu nome mudado e ela é uma zoa mítica, mas nesse vídeo eu vou referir a ela como a Gomu Gomu no Mi ainda. E antes dela ser comida por Luffy, ela estava em posse de Shanks, mas o que aconteceria com o rumo da história se o Luffy não tivesse comido a sua fruta e como ele poderia conquistar o mundo sem ela? Tudo bem, agora vamos ver um pouco da sua trajetória sem a sua habilidade de borracha. Eu vou te mostrar o quão importante o Luffy foi, onde ele passou e nas vidas que ele esbarrou ou ajudou. E olha como seria o cenário de cada um sem o Luffy. A Nami provavelmente permaneceria sob o comando de Arlong pelo resto da sua vida, a menos que alguma pessoa como um membro do exército revolucionário a salvasse. O Bug ainda estaria por lá, talvez Morgan fosse o único a matar o Zoro, o Kobe não seria nada e certamente Chopper ainda estaria sob o comando de Wapol. A Vivi teria morrido nas mãos de Crocodile, com o estado de Alabasta ainda estando em um verdadeiro inferno. A Robin ainda estaria em busca de poneglyphs e junto com Crocodile enquanto ele fosse útil. Além disso, Enel teria terminado seu plano e fugido de Skypiea. Mihawk destruiria o Krieg e todos os seus homens. E Sanji, eu acho que ele é morto por Krieg ou vive o resto de sua vida no barco de Baratie, até que sua família venha buscá-lo para a aliança de casamento. Brook estaria perdido para sempre no mar, e Moriarty teria seu exército de soldados das sombras, assim tentando se vingar de Kaido, terminando com a sua morte ou ele capturado instantaneamente. Frank provavelmente está preso e questionado pela CP9. Hold Jones mata a família real na Ilha dos Homens Peixes e assume a fim de guerrear contra a superfície. Marineford provavelmente ainda aconteceria, porque Ace estava perseguindo Teach com ou sem a interferência de Luffy. E o fim da guerra de Marineford acontece da mesma maneira, com Teach escapando com a Gura Gura no Mi, e o Ace sem a necessidade de salvar a vida de Luffy. Consequentemente, talvez o Ace não morresse naquele arco. Enfim, aí você percebe o quão importante Luffy é em cada ilha que ele passou. E cara, você concorda comigo que a ideia do Oda em colocar as Akuma no Mis na história foi muito importante? É até difícil de imaginar como seria o carisma, sabe? A personalidade do Luffy sem a sua comicabilidade de ser um homem borracha. O Oda provavelmente teria que mudar seu personagem completamente desde o início para que Luffy progredisse. Seguindo o contexto, a história poderia seguir um caminho diferente, onde Garp, que tem uma grande dominância sobre o Haki, poderia ensinar o conceito de Haki para Luffy e assim consequentemente o treinado, como ele fez com Kobe e Helmeppo, dois personagens que não tinham nenhum talento e nem força, mas Garp deixou eles fortes. Lembrando que podemos considerar Luffy um gênio para aprender a usar técnicas, pois ele aprendeu a usar eficiente o Haki da observação e do armamento, além de ter aprendido Ryu, o Haki do armamento avançado, em poucos dias. E Luffy vem lutando com Kaido e mostrando cada vez mais a sua eficiência em Haki do Rei avançado. Agora mudando um pouquinho de assunto, eu descarto a opção de Luffy se tornar um marinheiro, porque desde criança ele é persistente em se tornar um pirata, logo o rei dos piratas. Acho que um exemplo mais próximo de alguém poderoso que luta sem armas ou Haki é o Sanji, pelo menos antes do time skip, mas acho que ele recebeu um treinamento adequado de Zeff. Também acho que Luffy encontraria uma maneira de superar todos os seus inimigos, exceto por Enel. Luffy dizia à sua tripulação para fugir, a mesma coisa que ele fazia quando enfrentavam outros Logias, como o Aokiji ou Kizaru. De alguma forma, eles evacuariam todas as pessoas de Skypiea, e o Enel voa para a lua. O melhor ainda, Enel consegue matar todas as pessoas de Skypiea, e isso se torna um ponto de virada na vida do Luffy, porque esta foi a sua maior derrota até agora. Ele promete assim ser mais forte e de alguma forma aprender sobre Haki um pouco mais cedo. Trilhando um outro caminho, Luffy também iria enfrentar oponentes fortes, mesmo que na história original o Haki foi apresentado muito tarde. Como nosso quadro de hoje o Luffy segue um outro rumo, o Oda nesse contexto poderia introduzir e desenvolver o Haki logo de início. Os conceitos subjacentes de Haki foram introduzidos durante o arco Arquipélago de Sabaody e arco Amazon Lily. O conceito foi claramente explicado por Rayleigh para Luffy no início do treinamento deste último na ilha Rusukaina. Haki é dormente em cada pessoa viva, mas para a maioria das pessoas é raro despertar essa capacidade. Com um treinamento intenso, pode-se despertá-lo, e também em uma situação difícil.
Haki também pode se tornar mais forte, especialmente quando um usuário de Haki luta contra adversários mais fortes. Como disse Rayleigh para Luffy, Haki é um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. Presença, espírito de luta e intimidação. Não é diferente dos sentidos humanos. No entanto, a maioria das pessoas não percebem este poder dentro de si. Ou talvez, ao tentar despertá-lo, acabam morrendo. O ato de não duvidar, isso faz a força. Enfim, com o Oda introduzindo o Haki desde o início, o Luffy terá um bom auxílio nas suas primeiras lutas, mas é ainda com um Haki bem fraco que ao longo da história vai se desenvolvendo. Eu até fico imaginando que o Haki do Luffy sem a sua Akuma no Mi poderia ter um dano maior, pois os seus socos iam ser com o osso do punho, a estrutura óssea. Já com a sua Akuma no Mi talvez tenha o dano reduzido por ser uma borracha. Mas de qualquer forma, Luffy seria um pirata talentoso, cheio de carisma, e creio que o Oda daria um jeito em que o Luffy teria os mesmos amigos. Ele seria tão foda quanto é hoje. O que fez do Luffy um cara foda foi a sua motivação, e não só sua Akuma no Mi. Futuramente, ele encontraria um meio de ficar forte, mas não tão rápido. E também não teria a mesma graça, Digamos que a sua Akuma no Mi é um charme do personagem. E nesse vídeo, eu tô falando bastante sobre o Haki. Se você gosta desse assunto, eu já fiz um vídeo falando sobre os 10 Haki do armamento mais forte de One Piece, que está passando aí no card. Voltando para o quadro agora, eu vou te dar duas opções. Você escolhe a que você gostar mais. A primeira, Luffy sem a sua Akuma no Mi seguiria como um personagem do modelo do Garp, que só iria na porrada, ou seja, deitaria os caras só no socão. A segunda, o Luffy herdasse uma espada negra de Shanks logo no início de East Blue, então ele se dedicaria a outro estilo como um espadachim. Sabemos que os grandes piratas usam e usaram algum instrumento de arma para fins de ataque, como Roger, Edward Newgate, Mihawk, Shanks, Rayleigh e até o Oden. Bom, escolha uma das opções e me fale nos comentários qual te agrada mais. Para mim, eu escolheria a do Luffy ter o estilo do Garp, de deitar os moleques só no soco. E mesmo com todas as mudanças que eu estou fazendo nesse vídeo, não iria faltar um pós-time skip, onde em vez de treinar com Rayleigh, Luffy iria ter um outro caminho. Luffy teria que se concentrar em outra coisa para se tornar um bom lutador. Levaria 10 vezes mais tempo. Ele poderia ter acabado simplesmente procurado Shanks, treinado com ele em esgrima e haki. No último capítulo, Kaido diz que as habilidades de Akuma no Mi não é o que leva a conquistar o mundo, dizendo isso após acertar um golpe imbuído de haki em Luffy. Ou seja, ele quis dizer que somente haki e uma grande ambição, a pessoa já pode ser capaz de fazer coisas grandiosas pelo mundo. Assim como Roger, que não era um usuário de Akuma no Mi, e seguramente foi o homem mais forte que existiu. O Kaido dá margem a entender que muitos já especulam que o Roger é o melhor usuário de Haki que já existiu nesse mundo, e Shanks aparentemente segue seus passos até hoje. Eis algumas coisas que não podem ser impedidas. Um propósito herdado. O sonho de uma pessoa e a transição de uma época. Enquanto o ser humano procura por respostas para a liberdade, estas coisas jamais serão impedidas, disse o Roger. Toda a jornada de Luffy foi sobre liberdade, pois talvez a sua Akuma no Mi queria ser livre, ou seja, a vontade de seu fruto lhe dá total liberdade, não apenas física, mas mental e emocional. Mas se nesse contexto que entramos, de Luffy não ter comido a sua Akuma no Mi, será que isso afeta ele não ter as mesmas convicções que ele tem? O que seria mais legal de Oda é fazer com que Luffy mostrasse para a sociedade, principalmente para os que duvidam dele, que ele não precisa de uma habilidade para procurar a liberdade e ter seu sonho impedido, ou seja, que o Oda mantivesse o mesmo Luffy do jeito que ele é, porém com apenas a ausência do seu poder. Enfim, galerinha, esse foi um tema bem interessante, difícil de fazer, e se você gostou, não se esqueça de ajudar o canal deixando o like. Segue o Animes na Mesa no Instagram, por lá muitas vezes você pode ver quais serão os próximos vídeos com antecedência. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço a todos e até a próxima.